outro olhar. Vamos em frente. Júlio Vera Cruz Martins. O curso de Medicina Familiar, Medicina Geral e Familiar, realiza um primeiro fórum com o lema Formar Mais para Cuidar Melhor. O coordenador científico Rui Nogueira conta-nos o processo, como tudo começou. Na verdade, temos que começar com alguns médicos a fazer formação específica, que é aquilo que estamos a fazer aqui em Cabo Verde. Temos 23 médicos envolvidos neste primeiro programa de formação específica. É uma formação em exercício, isto é, os médicos que estão a trabalhar nos seus centros de saúde são acompanhados por nós à distância, vamos acompanhando o desenvolvimento das suas atividades, do seu trabalho, e em momentos especiais fazemos reuniões presenciais. Vimos a Cabo Verde 4 vezes ao longo do programa de 2 anos e os colegas de Cabo Verde vão em 2 momentos, 2 semestres, vão a Portugal trabalhar connosco. Enfim, durante mais tempo, eles estão uma semana connosco, cada um com o seu orientador, e nós estamos 2 dias com cada um dos nossos colegas aqui de Cabo Verde. Um acompanhamento direto quando estamos presenciais, um acompanhamento à distância em reuniões semanais de discussão de casos, de organização de consulta, de desenvolvimento de trabalhos, fazemos online. Um cabo-verdiano leigo, a ideia que tem, que há o clínico geral e que há os especialistas. Agora aparece um médico de família que é também especialista. Exatamente, aí é que reside a novidade. Um clínico geral especialista. Exatamente. Na verdade, esta novidade é da década de 50 no Reino Unido e nos Estados Unidos, mais tarde em vários países europeus, em Portugal desde o início dos anos 80, digamos há 40 anos. Portanto, é uma novidade que tem 40 anos. Enfim, há outras especialidades bem mais antigas. As especialidades dividem-se de várias maneiras. As especialidades médicas por órgãos e por sistemas, ou de mulheres e de homens, ou de crianças. Enfim, pode ser uma divisão que é mais habitual, mais conhecida. A nossa especialidade é uma especialidade da pessoa, em todas as suas dimensões. E por isso é mais difícil de compreender, é mais difícil de exercer e é mais difícil, de facto, de desenvolver. Porque, habitualmente, as pessoas, quando pensam em especialidade, é tornar-se muito bom numa área muito pequena. E nós pretendemos ser muito bons na abordagem da pessoa, ou seja, muito mais difícil quando temos que ver todas as circunstâncias e todos os pormenores, mas também para dar resposta àquilo que é um novo desígnio da medicina, que é a complexidade. Isto é, nós temos hoje muito conhecimento e as pessoas já não sabem ter literacia em saúde. Não é possível juntar conhecimento nas pessoas leigas para saber onde, em cada momento, devem recorrer. E por isso nós acabamos por fazer esta transição de provedoria, aquilo que é o interesse das pessoas, de orientar o tratamento, de orientar o seguimento, de orientar a monitorização, de orientar, enfim, há algumas dúvidas que tínhamos que desenvolver para podermos ajudar as pessoas em cada momento. Ou seja, a especialidade da pessoa é uma especialidade muito mais envolvente. Os médicos que se dedicam a esta especialidade, como é o meu caso, enfim, há 30 anos, temos obviamente uma preocupação muito grande na atualização, porque é uma especialidade eclética, mas não temos necessariamente que tocar todos os instrumentos, mas sabe como é que os instrumentos tocam e sabe pô-los a tocar com coordenação e com harmonia, de maneira a que o produto final seja o mais interessante possível. É aquilo que nós fazemos com os nossos doentes. Ou seja, tocamos em harmonia, tocando aquilo que é o desenvolvimento do conhecimento da nossa especialidade, uma especialidade da pessoa integral, como em alguns países até se chama cuidados de saúde integrais, enfim, formas diferentes de abordar ou de designar a mesma maneira de trabalhar. Uma especialidade com quase 50 anos, tanto quanto Cabo Verde tem de independência. Como é que um médico de família vem regular o Sistema Nacional de Saúde? O que é que eu estou a querer dizer? As pessoas vão diretamente para os bancos de urgência dos hospitais, indo diretamente. Que papel pode ter o médico de família na regulação do Sistema Nacional de Saúde?
Sim, é um papel fundamental, fulcral. É um papel que regula, de facto, essa afluência, que é uma afluência normalmente evitável se tivermos uma organização e uma cobertura da população com médicos de família. Isto é, os doentes só deveriam ir ao hospital, à urgência, quando devidamente encaminhados pelo seu médico de família. Repare que nós estamos a falar nas emergências. Essas são situações resolvidas pelo sistema organizado que houver no país para resolver os problemas de emergência. Emergência médica é uma situação, enfim, a vida está em perigo, portanto entra direto, mas todos os outros doentes deveriam ser devidamente encaminhados, devidamente orientados para um serviço de urgência ou para outro serviço que seja o mais adequado em cada momento, a cada doente. Se tivermos um sistema desorganizado, temos as urgências cheias. Aliás, uma maneira de ver um sistema desorganizado é ter as urgências cheias de doentes. Se quiser um paralelismo, se tiver uma rede de transportes públicos boa, não tem muitas filas de carros nas ruas da cidade. Se tiver um sistema de transportes públicos precário, tem o caos no trânsito da cidade. Nós temos o caos nas urgências em qualquer país que não tem o sistema organizado. Se estiver organizado, é orientado e estão os doentes que têm que estar, que devem estar. E mesmo assim, muitas vezes temos dúvidas e na dúvida somos nós que temos que orientar. As pessoas, enfim, envolvidas num sistema desorganizado, vão à urgência indevidamente, enfim, porque não sabem, e, portanto, na dúvida vão, gera o caos e gastos enormes com um sistema desorganizado. É claro que isto é quando se fala na urgência, porque temos que falar a outros níveis, como, por exemplo, na prevenção e diagnóstico precoce de algumas doenças. Nós hoje temos necessariamente que olhar para a prevalência das doenças, isto é, as doenças que são mais habituais na comunidade. Se nós pensarmos naquilo que é mais habitual e que causa mais dano às pessoas, inclusive a morte, temos dois grandes grupos de doenças, as doenças do coração e as doenças oncológicas, o cancro. Ou seja, estas duas grandes áreas são duas áreas que representam 2/3 da mortalidade. O outro terço são as outras coisas todas. Todas as outras causas valem 1/3. Ou seja, nós temos que concentrar muita atenção, muitos recursos, enfim, monitorizar muito bem os doentes que sofrem ou de doenças cardiovasculares ou de doenças oncológicas, de cancro, nomeadamente fazendo diagnóstico precoce e, enfim, seguindo estes doentes de uma forma muito rigorosa para que as complicações a existir que sejam tardias. Bom, no cancro é bom que se faça um diagnóstico precoce porque conseguimos tratar os doentes com cancro desde que consigamos fazer diagnósticos muito cedo no desenvolvimento da doença. O médico de família parece ser essencial para a medicina preventiva. Qual é a rácio para um país ilhas e de 500 mil habitantes? Depende muito daquilo que for o desenvolvimento dos serviços, da organização e do envolvimento de outros profissionais. Se nós tivermos profissionais de saúde envolvidos nas nossas unidades, estou a falar de enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, técnicos de fisiatria, higienistas orais, dentistas, enfim, se tivermos um conjunto de outros profissionais que nos ajudem, isto é, que ajudem os nossos doentes, podemos ter um rácio maior por cada médico. Se cada médico tiver que, ainda assim, acompanhar várias áreas ou não tiver serviços organizados, naturalmente que precisamos de mais ou ficam mais pessoas por observar. Para responder de uma forma muito pragmática e direta à pergunta, qualquer coisa como 1.500 pessoas até 2.500, não mais do que isso, por cada médico será o necessário. No Cabo Verde seriam necessários 200 médicos e temos 150, não é assim longínquo. Em Portugal nós temos 5.000 e precisávamos de 6.000, enfim, no Serviço Nacional de Saúde. É evidente que são números muito diferentes, em populações também diferentes. É muito necessário desenvolver políticas de gestão de recursos humanos que consigam prever e desenvolver a formação de médicos e que sejam dirigidos para as especialidades que são mais necessárias. Esta especialidade médica é uma especialidade de base comunitária que é muito necessária, quer dizer, é preciso ter muitos efetivos. Repare, nós atualmente temos 150 médicos de clínica geral, estamos a fazer a formação de 23 e precisamos de 200.
Ou seja, se continuássemos no mesmo ritmo, e é possível não continuar neste ritmo, precisaríamos de 10 anos para ter uma cobertura em Cabo Verde. Ora, não é razoável pensarmos a uma distância tão longínqua. Isso não quer dizer que não seja possível, porque se houver políticas de desenvolvimento de recursos humanos, nós podemos sucessivamente aumentar a capacidade de formação com os médicos que, entretanto, se vão formando. Ou seja, estes 23 colegas que agora estão em formação podem, em si mesmo, ser os orientadores de próximas turmas de colegas que, enfim, em vez de serem 23, podem ser 40 ou 50. Se cada um tiver 2, está a ver, já são 46. E se depois os outros, cada um também tiver 2, podem continuar, enfim, numa relação, numa proporção, numa evolução muito, muito mais rápida. E é isso que se deseja, é que rapidamente consigamos ter uma influência da especialidade na comunidade. O médico de família está na base do sistema, parece. Acaba de me dizer que é uma especialidade comunitária. Então, mais investimento na formação de um médico de família, melhor para o sistema. Sim, claramente. Muito embora seja necessário convencer o poder político, eu estou a referir-me a Portugal e não acompanho, enfim, os pormenores em Cabo Verde, mas habitualmente é muito difícil que os políticos de hoje estejam preocupados com a saúde das pessoas daqui a 10 anos. Mas quando nós fazemos o diagnóstico precoce de doenças tão graves quanto o cancro, ou quando controlamos os doentes hipertensos, ou os doentes diabéticos, ou os doentes com risco cardiovascular, nós vamos ter um benefício passado 10 anos. Ora, daqui a 10 anos já passaram 3 ministros das Finanças. Quem vai pagar a conta agora não vai beneficiar do resultado do investimento que faz agora. Dificilmente conseguimos que os políticos se interessem por, enfim, estes benefícios a tão longo prazo se as pessoas não se manifestarem, se as pessoas não exigirem cuidados de saúde organizados. Cuidados de saúde são aqueles que mais interessam às pessoas e isso é que motiva os políticos. O poder político motiva-se pelas pessoas, pelas exigências das pessoas e não pelos resultados apenas que os técnicos apresentam. Ouvem mais as pessoas do que os técnicos, seguramente. O que é que está a defender é que é preciso aumentar a literacia nesta área dos políticos, mas também das próprias famílias. Nós precisamos de aumentar a literacia, começando pelos profissionais de saúde, mas precisamos de aumentar a literacia de políticos, da população, enfim, de jornalistas, deixe-me dizer-lhe também. Nós todos temos que aumentar a literacia naquilo que é uma área de conhecimento em desenvolvimento contínuo, muito rápido e muito difícil, muito complexo. E, portanto, aquilo que parece às vezes ser simples, é de facto muito complicado. E, portanto, a literacia é, sem dúvida, a chave para a resolução de muitos problemas. Nós costumamos dizer que a literacia salva vidas. O médico de família é o médico de proximidade, é a medicina de proximidade. Exatamente, a medicina de proximidade, é o médico que vai a casa. Aliás, na Holanda, a designação de médico de família é o médico que vai a casa. É o médico que vive onde trabalha, conhece as pessoas, que as pessoas conhecem. Esta quarta-feira tem início o primeiro Fórum de Medicina Geral e Familiar de Cabo Verde. A questão da especialização de enfermeiros em medicina familiar coloca-se. É premente? Coloca-se e coloca-se muito bem. Será, enfim, um passo a dar. Entretanto, nós estamos a fazê-lo em Portugal, mas não é fácil, não tem sido ainda fácil, mas é fundamental. Da mesma maneira que o médico vai a casa, o enfermeiro de família vai 10 vezes mais a casa que o médico, a casa dos doentes. Ou seja, se nós precisamos muito de médicos de família enquanto médicos da pessoa, enfermeiros de família enquanto enfermeiros da pessoa, precisamos da mesma forma, mas em maior número. Podemos dizer, multiplicar por 10 as necessidades que precisamos de desenvolvimento deste cuidado. Quanto mais depressa se pensar na especialização dos enfermeiros, melhor? Sim, o investimento, a meu ver, deve ser feito nas escolas, de maneira que consigamos ter profissionais formados logo de base
com este conceito abrangente de personalização, de acessibilidade, de continuidade, de globalidade, enfim, a par daqueles que têm que se dedicar, obviamente, a outras áreas do conhecimento. Temos de trabalhar em equipa e o envolvimento dos profissionais de enfermagem, juntamente com os profissionais médicos, é fulcral. A estes dois deve-se juntar o secretariado. Sabe que o secretariado clínico é uma função vital, é fundamental para o desenvolvimento e organização das nossas atividades. O secretariado clínico conhece as pessoas, muitas vezes de uma forma mais fácil e ainda mais próxima, e consegue fazer um trabalho extremamente importante naquilo que é a ligação da comunidade. Aconselha que os currícula dos cursos de enfermagem em Cabo Verde devem ser reformulados para contemplar desde já a medicina familiar? Em Portugal e em qualquer parte do mundo. Quer dizer, eu julgo que é uma área do conhecimento que interessa em Cabo Verde, como interessa em Portugal, como interessa em todos os outros países. Interessa em todo lado desenvolver o conhecimento daquilo que é a prestação de cuidados de saúde dirigidos à pessoa e não à diabetes, ou à hipertensão, ou à depressão, ou à gravidez. Enfim, tem que se dedicar, a nossa preocupação é dedicar a nossa atenção à pessoa no seu todo e no seio da sua família. Interessa-me seguir o doente diabético, mas também conhecer a sua família e saber quais são as possibilidades que tem de apoio ou quais são, enfim, as de não apoio e até muitas vezes de agressão. Conhecer a família para nós é fundamental. A saúde de um jovem ou de uma mãe onde tem a influência do alcoolismo de um dos membros da família, ou a toxicodependência de um filho, ou seja lá o que for, ou doença crónica grave do pai ou do avô, ou falta de recursos económicos. Essas são parâmetros e determinantes da saúde que são fundamentais para nós compreendermos a pessoa enquanto doente e conseguirmos encontrar os melhores recursos em cada momento. Então, quanto mais depressa forem, refirma Cabo Verde, forem reformulados os currícula dos cursos de enfermagem, melhor, não é? Sim, isso, como disse, quer seja em Cabo Verde, quer seja em qualquer outro país. Nós temos que desenvolver o conhecimento, em Cabo Verde como em qualquer outro lado, o conhecimento naquilo que diz respeito à saúde da pessoa. E, portanto, esta abordagem holística que fazemos, que promovemos e que desejamos que, nomeadamente os enfermeiros que nos acompanham e que trabalham connosco no nosso dia-a-dia, que desenvolvam um conhecimento dentro da sua área de conhecimento, ciências de enfermagem, que consigam também ter esta abordagem e consigam compreender a nossa abordagem, como nós temos que conseguir compreender a abordagem que os profissionais de enfermagem fazem no âmbito da sua profissão. A formação dos primeiros 23 médicos especialistas em medicina geral e familiar fica concluída a 30 de junho. Rui Nogueira foi entrevistado pelo jornalista Júlio Vera Cruz.